foi um ser chamado Rockman, que retirou de si a sua genética, e essa genética foi inseminada artificialmente em Maria. Aí Jesus nasceu disso aqui. Então, na genética, por parte de pai que Jesus recebeu, estava lá a ordem dele ser, e estava as formas mentais do superpoder dele. Então, os anjos estavam ali dizendo, ele, o nosso chefe, que é Rockman, que mais tarde viria a ser chamado Sofia, está preocupado porque a sua programação, nessa altura, você já era para ter usado todos os seus superpoderes, já era para estar comandando o Sinédrio, e você está entrando em choque com todo mundo, você está hesitando, você está entendendo, Jesus, que está falhando? Nós vamos interferir e tirar você, porque você vai terminar sendo morto ou por apedrejamento ou crucificado, porque você está provocando. Aí Jesus disse, não interfiram. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Aí os anjos diziam, a gente está desconfiado que não. E mais ainda, você está no seu sangue com os códigos emprestados do nosso comandante, que era Rockman, Sofia. E se você conduzir isso aí errado, quando você for devolver para ele isso aí, ele tem que receber igual ou melhor do que emprestou na hora em que inseminou Maria, no conjunto de seus códigos. Nós vamos interferir, já que você não vai mudar de ideia. Aí Jesus disse, não. Aí eles disseram, será que você, por agora, está na condição humana? Essa condição humana que você está aí, será que não está lhe cegando, fazendo com que você deixe de observar tudo que você teria que fazer? Aí foi nessa hora que Jesus transfigurou o corpo dele, mostrou aos anjos que tinha poder, disse, aqui estou eu, estou dizendo que eu sei o que eu estou fazendo. Então não interfiram, tranquilizem Rockman, que ele chamava também de pai, de certa forma, mas meu destino sou eu que traço. Então só que ele soube que ia morrer. A partir disso, foram uns 8 meses, desse instante até sua morte, deu uns 8 meses, ele começou a dizer a todo mundo que ia morrer. Mas ninguém acreditava, ele tinha superpoderes. Aí ele disse, não, além de morrer, eu vou ressuscitar. Então, assim, a pergunta é, ele morreu e quanto tempo depois ele ressuscitou? 3 dias. De fato, essa história que está lá, aqui na espiritualidade se ratifica. Uma sexta-feira ele foi crucificado, logo após o meio-dia. No domingo, nessa mesma hora, ele viu. E a partir daí ele começou a, literalmente, enquanto a sua condição espiritual tinha força suficiente, e ele continuou aparecendo. E dizem que Jesus apareceu mais de 70 vezes. Ah, não, mas 70 vezes é um número metafórico que se fala. De fato é. Mas segundo a espiritualidade foi quase 100 vezes. Durante que período? Vários meses. Então, assim, a resposta que eu posso lhe dar é essa. Em algum momento disso aqui, ele para de aparecer ressuscitado. E o ser chamado Rockman, ou Sofia, que já havia recebido, porque Jesus ressuscitou o defunto dele, ou seja, o corpo dele. Olha bem, o corpo de Jesus sumiu porque ele voltou a ser um conjunto de elétrons e foi devolvido a Sofia. Mas o espectro da face de Jesus ficou aparecendo para as pessoas, mas ancorado no seu espírito. Isso aqui durou meses. Segundo alguns, até alguns poucos anos. Mas em algum momento parou. Aí Sofia, ou seja, Rockman, que foi o ser que havia cedido sua genética para Jesus nascer, de quem o homem Jesus é muito parecido com Sofia, Jesus é a cara da mãe dele e é parecido com Sofia também. Então esse Sofia, a partir dos anos 70, 80, 90 do primeiro século, Sofia começa com os anjos dele a tentar fazer algo, e faz, mas faz quando João, o único apóstolo que sobreviveu, no ano 90 depois de Cristo, de todo mundo que tinha convivido com Jesus, só João estava vivo. Então João escreveu o Evangelho dele aos 90 anos, e aos 98, 99 escreveu o livro Apocalipse, porque Sofia e os anjos de Sofia fizeram João escrever. Então é mais ou menos essa cronologia que se sabe na espiritualidade do que aconteceu com Jesus ressuscitado. E os ensinamentos foi ditado para Maria, Madalena, o grupo dela, que era Tomé, Bartolomeu, né? Tomé, esse pessoal. Esses eram os discípulos que Jesus também? Ou seja, esse pessoal conviveu com Jesus? Os discípulos, sim. Só que depois de algum tempo, alguns apóstolos dos 11 que ficaram com medo, anos depois, eles migraram e começaram a seguir Maria Madalena. Bartolomeu, Filipe, Tomé, que é Judas Dídimo Tomé, essas figuras foram apóstolos de Jesus, e depois passaram a seguir Maria de Madalena. Mas isso foi anos depois. Mas a maioria das pessoas que trabalhavam com Maria Madalena, nesse mistério de reunir essas informações que Jesus ressuscitado ditava, eram discípulos. Esses aqui eram apóstolos. Okay? Então, esses 3 focos, no primeiro século do cristianismo, nós chegamos mais ou menos aqui aos anos 100, ou seja, 100 anos, uns 70, uns 60 anos depois da crucificação de Jesus, com esses 3 focos, disputando qual dos 3 era o verdadeiro. Todos os 3 eram verdadeiros. Ninguém ali estava inventando nada, a não ser Paulo. Mas Paulo inventou que Jesus pediu. Só que Jesus imaginava que os apóstolos se uniriam a Paulo e explicariam a Paulo, mas isso nunca aconteceu. Veja como uma coisa estranha. Se até o que um Jesus sonha e planeja sai errado, imagine o que é que outros que não são Jesus sonham na espiritualidade, planejam e vêm para a vida, enfrentam 1000 obstáculos. Não é fácil. Há cerca de 100 anos depois, o mais forte desses 3 movimentos eram os discípulos. Mais do que Paulo, mais do que os judeus, que curtiam só, que louvavam só a memória de Jesus, o Galileu, Jesus, o homem. O mais forte, o que produziu a maior quantidade de manuscritos e as notícias mais profundas, eram os septianos. Paulo, apenas cerca de 22 ou 23 epístolas. O que era epístola? São cartas que Paulo, quando passava na cidade, fundava a igreja e ia embora. Aí ele nunca mais voltava ali porque ele fundou dezenas de igrejas. Mas aí a turma mandava cartas, ou seja, epístolas, fazendo perguntas a Paulo sobre o que ele havia ensinado. Aí Paulo respondia essas epístolas com outras epístolas. E as epístolas de Paulo eram os documentos que os paulicionistas guardavam como sendo a verdade sobre Jesus. Ele disse que Jesus pediu a Paulo para levar a mensagem dele para os outros. Mas, disse também que Paulo depois inventou. Então, se Jesus pediu a Paulo, por que não o orientou? Não é fácil, entre aspas, para um ser ou espírito
orientar nos termos em que tu estás dizendo alguém que está vivo. Isso pode ser feito. Mas ele fez isso com os 7. Fez. Mas, qual o detalhe? Ali existia mediunidade para ele fazer. O Paulo, não. Mas Jesus não sabia o final deste percurso de Esse Paulo. é o problema. A gente pensa que Jesus sabe tudo, que ele é Deus, mas isso foi invenção do século IV. Aqui todo mundo sabia que Jesus não sabia do final das coisas. Tanto que ele mesmo havia se dado muito mal. Morreu pendurado numa cruz como um bandido. Jesus não escolheu isso. Alguém determinou e ele se deixou crucificar, mas ele não. Então, assim, não dá. Jesus apareceu para Paulo e o problema foi tão grande que Paulo ficou cego. Ou seja, Jesus forçou a barra. E teve esse efeito colateral de cegueira. Então veja como a coisa era difícil. Já com Maria Madalena e outras figuras. Mas eu queria perguntar uma coisa também. Qual a relação de Jesus com Maria Madalena? Eu não estou falando de relação amorosa, estou a falar... Nunca existiu relação amorosa. Isso aqui foi Brown, exatamente. uma invenção maravilhosa, aquilo é maravilhoso como filme, livro, blá, 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 mas Jesus tinha uma relação pessoal. Se Jesus tivesse que ter uma relação pessoal nesse sentido, pelas fofocas que correm na espiritualidade, era com a irmã de Lázaro. Mas como ele percebeu que a vida dele ia ser horrível, ele tomou a atitude de nunca ter relação nenhuma com mulher. Não, eu pergunto qual a relação dele com Maria Madalena, porque no fundo Maria Madalena era a coordenadora. Era a coordenadora desse grupo. Maria Madalena, no início, não era nada, era só ela. Sim. Só que Jesus pensava, pelas fofocas, sim. Eu entrego missão aos meus apóstolos e nenhum faz do jeito que eu quero. Maria Madalena faz. Isto são as mulheres outra vez presentes. Então, assim, mas ninguém nasce pronto. Maria Madalena passou uns 20, 30 anos coordenando esse grupo, que variava entre 10 a 20 pessoas, porque não podia ser muito grande. Mas ela aí era orientada por Jesus? Não é orientada, ela recebia as informações. Aquilo não era orientar no sentido de faça isso, faça aquilo. Era só um registro de informações. Por quê? Porque o Jesus, quando esteve vivo, fisicamente, ele pensava, ele acreditava que o Deus ao qual ele estava se dedicando, o tal Deus bíblico Javé, era bom. E ele só percebeu o equívoco dele. Muito tarde. Quando na quinta-feira, antes da crucificação, ele, de saco cheio, porque a vida inteira todo mundo cobrou dele ser violento, ele não conseguia ser violento. Quando ele disse, Judas, já que tu vais me trair, traia logo. Ele lá no horto de Getsemane, sozinho, sabendo que Judas já ia comunicar ao Sinédrio, que Jesus ia fazer aquele movimento, que foi isso que Judas pensou que Jesus na hora ia se transformar no super-homem. Aí Jesus disse, Abba, Javé, pai, me livra desse cálice. E escutou um sonoro não. Nessa hora, ele disse, uau. Mas pai, tu sabes que os termos da velha aliança foste tu que estabelecesse com os humanos, mas eu estou agora como humano, eu garanto a você que os termos da minha nova aliança também funcionam. Deixa que eu leve os humanos para ti por amor e não pela força. Aí, Javé, não. Você está de novo desobedecendo. De novo aí tem a ver com a querela entre Brahma e Vishnu, tem outra história que só tem no campo da mitologia. Então, Jesus, nessa hora, ele tinha superpoderes para fugir a qualquer coisa e ainda escutou, não use seus superpoderes para fugir à crucificação. Você vai ter que pagar. E Jesus suou sangue na hora, exatamente pelo desespero dele, de não ter que enfrentar aquilo e iria enfrentar. E foi quando ele disse, eu vou fazer isso por amor a ti. Para ver se então, assim, Jesus, ele, só na cruz, ele teve consciência que essa figura... Então, ele informou isso à turma de Maria Madalena. Os 7 anos surgiram por isso, ok? Então, cerca de 100 anos depois, existiam esses 3 focos. E é aqui que começa a nossa história, no sentido de relacioná-la com os templários. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, por volta de 100 anos depois da crucificação de Jesus, os herosiólogos, que eram os judeus seguidores da face de Jesus, ou nazareno, ou galileu, os paulicionistas, que seguiam as epístolas de Paulo, e os 7 anos que seguiam as notícias dadas pelo Jesus ressuscitado, sobre o que ele em vida humana não falara, não explicara. 100 anos depois, esse aqui era o núcleo mais forte. E aqui surgiu uma figura chamada Simão, ou, dizendo de outra forma, Simão Marcião, que também foi conhecido como Marcion. Marcion de Sinop. O que é que esse rapaz fez? Marcion de Sinop foi alguém que recolheu todos os livros de 7 anos. E ele, no ano 140, ele morava em Sinop, na Turquia, e era um cara dono de barcos. E foi para Roma e começou a escrever postulados, dizendo que, ei, o Deus dos judeus não é o mesmo Deus que o homem Jesus falava. Olhem bem a confusão. Isso Marcion falava porque um outro Simão, o mago, já tinha falado isso, e vários outros falaram isso, mas nessa corrente de ensinamento, 7 anos, que Maria de Madalena, ao longo das décadas do primeiro século, foi produzindo. Então, Marcion criou um novo cânone no cristianismo, dizendo que dos evangelhos que andavam por ali, e eram mais de 4.000 evangelhos, só um era digno de nota, que era o de Lucas, e que os livros 7 anos eram dignos sim, de serem refletidos pelos cristãos, os de Paulo não, os dos judeus não. Vejam só, nosso amigo Marcion não era judeu, era um turco que foi viver em Roma. Mas ele começou a criar uma igreja setiana, e a igreja de Roma, o Vaticano, não existia Vaticano nessa época. O Papa, não existia Papa nessa época. A igreja de Roma era só mais uma igreja. Como existiam dezenas de outras igrejas, nesse tempo era o cristianismo evoluindo, não tinha catolicismo ainda. Então, Marcion, de Sinop, criou uma igreja setiana e começou a desenvolver novos livros, novos ensinamentos, novos manuscritos, não são livros, e criou o primeiro cânon. O que é um cânon? É um conjunto de informações, ou de manuscritos, ou de livros, que estabelece um código de crença, e isso era mais organizado do que a própria igreja que existia em Roma, chamada Igreja de Roma. Mas o que era a Igreja de Roma?
era a igreja dos gentios que seguiam os ensinamentos de Paulo. Não tinha em Roma nenhuma igreja dos judeus, porque essa turma, os herosiólogos, só fundaram uma igreja que é de Jerusalém. Então, em Roma, passou a existir uma disputa no ano 145, entre 140 e 145, entre uma igreja de Roma, que tinha lá um bispo, e essa igreja setiana, cujo bispo era Marcion. E, além dessas duas igrejas, existiam várias outras igrejas espalhadas no mundo, a de Antioquia, a de Éfeso, várias igrejas. Nessa época não existia a igreja católica, apostólica, romana, que mandava em tudo. Isso surgiria no século IV, nós estamos aqui no século II. Quando Marcion criou essa igreja, os espíritos que viriam a ser os templários dos séculos XI, XII, XIII, XIV, nessa igreja de Marcion, esses espíritos começaram a sonhar em criar um movimento que desse sustentabilidade à igreja de Marcion, que era 100% honesta. Por que Marcion? Porque Marcion era um ricaço, dono de barcos. E ele não era corrupto, ele não queria um dinheirinho de nada, nem queria nada, ele era honesto. E apresentou lá várias teses, e nem ele mesmo quis ser chefe de coisa alguma. Esses espíritos criaram seus programas encarnatórios para nascer no eixo de Roma, no século II, para até a transição com o século III, essa igreja ser a mais forte, porque, segundo eles, era mais honesta com as intenções de Jesus. Vocês compreendem isso? Não Jesus, que havia convivido com os apóstolos, mas o Jesus ressuscitado, já consciente dos equívocos e da ingenuidade dele, ao tempo da sua vida em que ele ainda acreditava que já era isso aqui. E agora, com a igreja setiana de Marcion, de Sinop, o sonho de recriar um movimento cristão digno de ser associado como sendo a vontade de Jesus surgiu na espiritualidade. Como eu disse a vocês, essa narrativa vai variar, falando de como as coisas aconteceram no terra-terra, fatos históricos e, paralelamente, fofocas de revelações de coisas que estavam e estão ocorrendo na espiritualidade. Então, esse Marcion, quando ele conseguiu fazer isso, ele passou a ser perseguido por essa igreja de Roma e por outras, porque ele ficou muito forte. Aí tem um detalhe. Todos os espíritos que, entre aspas, existiram como sendo participantes do desenvolvimento da mensagem setiana do grupo de Maria de Madalena, desencarnava se não tivesse grandes problemas kármicos que iriam nascer para poderem um dia serem acolhidos no movimento setiano a partir da igreja de Marcion. Até o ano 150 depois de Cristo, essa era a situação que a gente pode mapear para a gente ter ideia do que é que viria a acontecer depois. Então aqui a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, porque tem lanche ali esperando por vocês. Daqui a 15 minutos a gente volta para seguirmos com a nossa abordagem em torno dos templários. Então, por favor, fiquem à vontade. Som. Obrigado. Então, só para a gente visualizar melhor, o legado de Jesus chegou no século I, cerca de 100 anos do primeiro século, claro, dividido entre a herança que os apóstolos faziam desse legado, Paulo e Maria Madalena e seu grupo. Nessa altura, o grupo de apóstolos eram chamados de herosiólogos, nessa altura, os seguidores de Paulo eram chamados de paulicionistas, nessa altura, o grupo de Maria Madalena era chamado de setianos. Setianos em homenagem a Sete, como eu falei, o terceiro filho de Adão e Eva, que não mais louvava Javé, que era a questão aqui do grupo de Maria Madalena, que não considerava o Deus bíblico como sendo digno de respeito. Aqui, então, os evangelhos de Mateus e Marcos eram basicamente as únicas escrituras disso aqui, desse grupo. Aqui eram as epístolas de Paulo, e aqui é o que hoje a gente chama de gnose, eram dezenas ou mesmo centenas de manuscritos. Isso até o ano 100. Com a fundação da igreja de Marcion, no ano 140, em Roma, isso aqui explodiu, no bom sentido, de mais e mais livros. Isso aqui ficou diminuto só em Roma, e isso aqui também muito fraco, só em Jerusalém. Então vejam a parte mais forte aqui. E do grupo de espíritos que viveu a aventura setiana, esse mesmo grupo encarnou na igreja setiana de Marcion, que nessa época já era chamada de Barbelo-Setiana. Por quê? Porque nas notícias que chegavam aqui, diziam que o Deus do Antigo Testamento do povo judeu, o Deus que Paulo defendia, essa turma que dizia que esse Deus não era Deus, era um ser que tinha caído lá de Barbelo, ou um ser que tinha sido expulso do pleroma. Essas duas expressões significam paraíso. E que Jesus seria alguém que veio lá de Barbelo para salvar esse ser e salvar a todos os demais seres que esse ser caído terminou criando. Então, quando Marcion criou a igreja dele, em Roma, os setianos passaram a ser chamados de Barbelo setianos. E a gente não sabe, mas no século II, ou seja, no final do século II, por volta do ano 200, essa era a face mais forte dentre as facções que disputavam o legado, a gestão do legado de Jesus. Eram mais de 20. Aqui eu só estou falando de 3. Os herosiólogos, os paulicionistas, os marcionistas setianos. Mas tem os ebionistas, tem os seguidores montanistas, tem todo tipo de ismo aí nessa história, e o pior, uns matavam os outros, brigavam para ver quem deles tinha, porque nessa época aqui eram cerca de 4.000 evangelhos sobre Jesus. Então cada igreja, cada grupo tinha os seus evangelhos, tinha um bispo que dizia, eu sou o budismo não teve nada disso, o taoísmo não teve nada disso, o confucionismo não teve nada disso, e agora o cristianismo foi assim. Ou seja, a mensagem de Jesus, o que ele queria ensinar, quais as reais intenções de Jesus,
É um detalhe aqui no meio desse negócio. Agora, quem é quem? Nasceu daqui, o Deus de Israel, aí vinham os patriarcas todos, porque Jacó, porque Abraão, porque não sei o quê. Toda essa história é um desserviço à dignidade existencial da humanidade. Jesus nunca pretendeu isso. E o pessoal que nascia aqui, ou que seguia os ensinamentos barbelo-gnósticos setianos, tinha nojo do tipo de fé devocional simplória, tanto daqui quanto daqui. Então o pessoal daqui se achava chique, sofisticado. Assim, o pessoal mais intelectual, profundo. Aqui era só crença. Basta crer em Jesus, pronto. Né? Que é o que Paulo dizia. Quando isso chegou no século III, essa coisa piorou. Por quê? Porque durante os séculos I, II e III, o Império Romano perseguia todo esse pessoal aqui. Vários imperadores trucidaram com tudo que era cristianismo. Isso aqui é a turma sobrevivente. Então, chegamos agora ao século III, ao ano 300. Como era, nessa época, esse contexto mesmo do século II. Os gnósticos, os setianos, muita gente. A turma seguidora de Paulo. A turma seguidora do cristianismo de raiz, como ele chamava, eram alguns judeus, porque a maioria dos judeus dizia que Jesus não era o Messias, que o Messias não ia ser crucificado como bandido numa cruz. Então, os judeus continuaram acreditando nas suas escrituras, mas diziam, Jesus não foi esse Messias aí profetizado, não, esse aqui ainda virá. Mas qual é o principal problema geopolítico do século III? Do século IV, começa 300, 301. É que, mesmo o Império Romano perseguindo todo o cristianismo, de vez em quando, um romano se tornava cristão. Porque lia os evangelhos de Jesus, porque desses 4.000, tinha lá os evangelhos de Lucas, o de João, que era mais gnóstico que o resto, era lido por esse pessoal aqui do grupo setiano. Por que o evangelho de João é chamado de gnóstico? Muito simples. Qual a primeira frase do evangelho de João? No princípio era o verbo estava junto a Deus e o verbo era Deus. E sem o verbo, nada do que Deus fez teria sido feito, porque quem sabia fazer a mesma coisa era o verbo. Deus, que Deus é esse que não sabe fazer as coisas? Que precisa ter um verbo que faça por ele o que o ajude a fazer certo. Era a velha noção que Marcion, no ano 140, lançou dizendo ao Deus do Antigo Testamento, não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Esse Deus aqui é sem futuro, esse aqui é que ajeita esse aqui. Então Jesus era esse Deus. Só que Marcion era um docetista. Aí começa a complicar. O que é docetista? Eram cristãos que diziam que o corpo de Jesus era só um truque. Porque Jesus era Deus, o verdadeiro Deus, e Javé não era Deus, coisa. E o corpo de Jesus era. Então, assim, essa crença docetista era mais uma seita das 20 que eu falei, foram desdobramentos. E o Império Romano, torna a dizer, continuava matando todo mundo. Até que, na época em que Constantino tornou-se imperador romano, a mãe dele, Helena, era muito simpática à figura de Jesus, porque já tinha lido tudo sobre Jesus, e ela dizia: olha, Jesus é mansidão, é beleza, é filosofia. E, meu filho, que é mãe? Olha, a maioria dos seus súditos aqui em Roma, ou é mitraísta, ou é seguidor, mas a maioria está se tornando cristão, a base do seu império é cristão. Pare de perseguir os cristãos. Torne-se um cristão. E aí, sua popularidade, não é Helena, mãe de Constantino. Começou a fazer o quê? Viajar de Roma para onde? Jerusalém. Ia para Constantinopla, vinha para Jerusalém e levava consigo vários esquadrões, pelotões de soldados, para fazer o quê? Escavações em Jerusalém, porque Helena queria recuperar relíquias da época de Jesus, para que o seu filho convertesse ao cristianismo e criasse uma igreja mais europeizada. Só que Jesus era judeu. Helena romana, Constantino, imperador romano. E Constantino tornou-se cristão. Com isso, o Império Romano parou de perseguir o cristianismo, fez mais, adotou o cristianismo como sendo a única religião oficial de Roma. Só que existiam centenas de igrejas espalhadas no mundo. A mais forte eram as setianas. Aí o que é que ele fez? No ano 325 depois de Cristo, na cidade de Niceia, ele convidou bispos de todas essas igrejas para se reunirem na tentativa de unificar a fé cristã. Do concílio de Niceia saíram algumas decisões que esses bispos tomaram que modificou totalmente a história. A primeira delas, eles criaram o mito da Santíssima Trindade. O que é isso? Muito simples. Todas as religiões antes do cristianismo tinham uma trindade. Os celtas tinham trindade, os nórdicos tinham, os arianos tinham trindade, os hindus tinham trindade, todo mundo tinha trindade. Eles queriam trindade também para eles. E por que que os bispos criaram a consubstanciação dos membros dessa trindade? Porque aqui eles resolviam dois problemas horríveis. O primeiro deles, Jesus era judeu e foi crucificado pela autoridade romana da época, como bandido, e Jesus agora era o herói dos romanos, porque era o herói da religião, que os romanos estavam escolhendo como sendo a deles, e Jesus tinha que deixar de ser um bandido judeu e tinha que ser um herói. Como fazer isso? Muito simples, igualaram Jesus a Deus. Aí com isso, no concílio de Nicéia, eles tomaram uma segunda decisão. Porque esse concílio ele foi convocado com a justificativa de que as teses do bispo Ário seriam ali discutidas com os demais bispos. Ário tinha uma tese, que tese? De que Jesus era um ser humano, igual a todo mundo, mas um ser humano tão maravilhoso, que fez o que fez. Despertou nele seu potencial divino. Aos restos dos bispos, né? Era muito mais chique, tem uma trindade. Eles eram trinitaristas contra o arianismo, e então Ário foi derrotado, foi expulso,
E assim, o homem Jesus que Ares defendia que existia, deixou de existir. Os trinitaristas elevaram Jesus à condição de ser igual a Deus, para assim, o homem Jesus judeu sumir da história. Os europeus não queriam adorar um judeu bandido. E aqui criaram aquela oração que antes era Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Nesse concílio, essa oração se transformou em Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ou seja, porque Jesus era igual a Deus. Então, os romanos, na hora de ajeitar as coisas, transformaram Jesus em herói desse jeito, acabando com as notícias sobre Jesus humano, judeu. E qual o outro problema que eles tinham? O Deus dos judeus. Mas como eles criaram agora a Santíssima Trindade, em que Jesus, o Pai é igual ao Filho, e ainda criaram o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é Espírito Santo, e Deus é igual ao Espírito Santo, esse Deus é santo, Jesus é santo, então todo mundo é santo, o tal Deus maluco dos judeus, que mandava Abraão matar o filho, que mandou Moisés matar todo mundo no deserto. Ou seja, com o mito da Santíssima Trindade, a agora Igreja Católica Apostólica Romana, que transformou o cristianismo no catolicismo, fez com que a Igreja de Roma, que na época era só mais uma igrejinha, igual as outras, ou menos importante que essas daqui, agora a Igreja Romana ganhava peso porque o próprio imperador romano tornara-se cristão, e Ario foi expulso, e tinha a Santíssima Trindade, e era preciso os padres continuarem discutindo os termos dessa Santíssima Trindade em Roma, e aí a Igreja Romana foi disputada, porque agora o bispo de Roma era alguém mais importante do que os bispos de outros lugares, então Justino e Damaso disputaram a próxima eleição de ser bispo de Roma. Damaso ganhou, mas matando o Sino, e Damaso disputaram quem ia ser o bispo de Roma, e Damaso disse: Sino, vamos nos reunir domingo à tarde às 14 horas lá na igreja tal, meus seguidores e os seus, e a gente sai de lá fazendo um pacto. Aí no domingo, Damaso chegou com seus seguidores, aí o Sino chegou com os deles, aí Damaso, você primeiro, por favor, Sino, pode entrar. Aí o Sino entrou na igreja com seus seguidores, aí Damaso e os seguidores lá de fora trancaram todas as portas da igreja com travas de madeira, tocaram fogo, mataram o Sino e seus seguidores, e Damaso tornou-se bispo de Roma. Simples assim. E Constantino não gostou disso, saiu para Constantinopla. Mas Damaso começou a querer impor a igreja romana sobre as demais igrejas, e teve a ideia genial. Ele disse: nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, mas todos os nossos livros são em latim, todos os nossos livros são em hebraico, em aramaico, em grego, mas a nossa língua é latim. Aí ele convocou Jerônimo, que era um polemista de Alexandria, respeitado por todas essas igrejas, principalmente por essas aqui, e pediu a Jerônimo para ele fazer uma comissão de notáveis e pegar todos esses livros que existiam em hebraico, aramaico e grego, e escolher quais deles iam ser oficialmente aceitos pelo catolicismo e quais os que seriam cancelados e não mais valeriam. Então Jerônimo, com um grupo de cardeais, entre os anos 382 a 388 do século IV, resolveram quais os escritos que seriam chamados de canônicos e quais os que seriam chamados de apócrifos, ou seja, sem autenticidade comprovada. Aí com isso, essa versão vulgata que a gente conhece hoje da Bíblia, ou seja, a versão latina, formada por 73 livros, são 46 livros do Antigo Testamento que Jerônimo pegou dos judeus, e os 27 livros do Novo Testamento, que Jerônimo pegou dos tempos recentes, sendo 21 epístolas, 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. E esses 27 livros passaram a compor o Novo Testamento. Prestaram bem atenção ao número de epístolas? Então, essa religião surgiu muito mais apoiada em Paulo do que propriamente em Jesus, porque as epístolas de Paulo passaram a ser as mais agradáveis para as pessoas, as mais fáceis do cidadão romano entender o que a Igreja Romana fez. Destrói todos os livros cancelados, considerados apócrifos. E que livros eram esses? Esses aqui. Porque aqui não tinha quase nenhum, e os poucos evangelhos aqui foram aceitos pela Igreja Católica. Então, no ano 376 depois de Cristo, quando surgiu o blá blá blá, de que a Bíblia ia ser traduzida para o latim e que muito livro ia ser cancelado, antes disso, Atanásio, um outro bispo, mandou já destruir vários livros considerados heréticos. E os monges do monastério de São Pacome, no Egito, no ano 376, esconderam todos os manuscritos que eles tinham disso aqui, numa certa caverna, e o resto foi tudo destruído. Milhares de manuscritos foram destruídos, só esses foram escondidos. E estes, torna a dizer, foram escondidos no ano 376. E só em 1945 eles foram encontrados. São os manuscritos de Nag Hammadi, no Egito. 2 anos depois, em 1947, os manuscritos do Mar Morto também foram encontrados, mas isso é outra história. Mas em resumo. No século IV, por volta do ano 388, a religião católica passou a ser só isso aqui. Católica, apostólica, romana, pegou esses 2 evangelhos e pronto. O resto foi tudo destruído. Quando isso aconteceu, o grupo de espíritos que havia nascido aqui trabalhado no primeiro século, com Madalena, depois na igreja de Maceió, e que pretendia continuar esse grupo, uau! E agora? Alguns começaram a nascer aqui, mas só teve um detalhe. Javé, quando viu que o catolicismo cancelou a sua figura e colocou lá um Deus na Santíssima Trindade, que era perfeitão, com o Espírito Santo, igual a Jesus, Javé. O que é que Javé faz? No século VI, ele prepara um outro instrumento dele, Maomé, que no século VII cria as 114 suratas do Corão, surge o Islã. E aqui surge o quê? O mesmo ser, Alá, se apresenta aos árabes dizendo: eu sou o mesmo Deus dos judeus. Vocês estão me chamando aqui de Alá, mas eu sou Javé. E os árabes começaram então a se organizar em torno do Alcorão. O que era o Alcorão? Era uma recitação de 114 suratas ou capítulos, olha só. Por que recitação? Porque os árabes não tinham alfabeto até essa época. No ano 711, quando o Islã começou a se expandir,
já no século VIII, é que os árabes começaram a criar um alfabeto para poder escrever o Alcorão, porque cada califa que invadia uma terra ia levar o santo Alcorão como talismã para ganhar a guerra, porque aquilo era uma jihad, uma guerra santa, porque no Alcorão isso estava previsto. De novo, o Tripitaka, o I Ching, o tal, não tem nada dessa violência. Agora aqui é só violência. De novo, a reflexão, por que é que diabos foi assim? Então agora, no Ocidente, havia uma Europa ferrada, por quê? Porque essa turma do catolicismo implantou a seguinte cultura a partir do século V. Ninguém aprende a ler. Só o padre. Por quê? Porque se alguém aprender a ler e for ler a Bíblia, pode interpretar errado. Isso valeu até o século XV. 1000 anos de obscurantismo intelectual. 1000 anos de um profundo adormecimento da consciência do pensamento ocidental, se é que um dia existiu. 1000 anos de mergulho em comportamentos trevosos, em crenças absolutamente malucas, em crenças que retiravam do ser humano o seu poder de dar tempero e gosto à sua própria vida. 1000 anos em que o ser humano passou a ser considerado pela teologia do catolicismo como o quê? Deus é perfeito, que era o Deus da Santíssima Trindade. A vida é perfeita, mas os humanos são a doença da vida, por isso que a vida tem problemas. Preste atenção. Filhos da serpente. Você sabe quem é a serpente? É porque os 7 anos de Maria Madalena resolveram colocar em homenagem a quem? A Eva, já que eles, os 7 anos, estavam brigando com o mesmo Deus que Eva brigou atrás. Então pegaram a serpentezinha, que na metáfora do Gênesis diz que tinha falado com Eva, dizendo, Eva, come essa maçã, mas na verdade era, toma essa pel, toma essa bebida. Então eles pegaram essa serpentezinha, e os 7 anos começaram a ter o símbolo da serpente, como sendo o símbolo desse grupo aqui. Oi? Hoje tem. Exatamente. Hoje tem, e assume de forma aberta, e ao longo dos séculos sempre teve também, mas você viu que é oculto. Mas o que é que está por trás disso? Né? Então, assim, no ano 1000, cerca de 1000 anos atrás, essa Europa absolutamente idiotizada, imbecilizada, cretinizada pelo obscurantismo religioso imposto pelo catolicismo, promoveu um atraso no europeu. Sem tamanho, sem tamanho. Enquanto isso, séculos 8, 9 e 10, no Oriente, o Islã, que surgiu no século 8, em termos de expansão, na verdade surgiu no século 7, o Islã, mesmo com todos os defeitos conceituais, que eram também de guerra santa, disso e daquilo, mas o Islã não proibiu ninguém de aprender a ler, ao contrário. O Islã promovia a expansão cultural, porque havia acabado de criar o alfabeto arábico, então estava em plena expansão. Então, no ano 1000, ou seja, 1000 anos atrás, se nós somarmos, ou somássemos hoje, as populações da cidade de Paris, Amsterdã e Londres, essas 3 cidades, há 1000 anos atrás, as 3 juntas tinham 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Todos analfabetos, vivendo em péssimas condições de higiene. Nesse mesmo tempo, lá no Oriente, há cerca de 1000 anos atrás, em 938, surge a primeira universidade do mundo, no Cairo. No ano 1000, se somássemos hoje as populações de Damasco, Cairo e Bagdá, essas 3 cidades islâmicas tinham 2 milhões de habitantes. Todos cultos, vivendo em excelentes condições de higiene. Então era o Oriente e a Europa. Aí, como Damaso, no século IV, se tornou o bispo mais importante, ele se autoproclamou Papa, então na Europa ficou existindo a figura de um Papa, e o Papa, no ano 1069, criando os livros das taças da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, que precisava recolher dinheiro para construir catedrais e financiar exércitos. No ano 1069, o Papa tem a ideia genial. Vamos criar um movimento de guerreiros. Porque a Europa está desse jeito, sabe por quê? Porque nós temos sido omissos e deixamos os muçulmanos se apoderarem da Terra Santa, onde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Aí, no ano 1069, europeus, maltrapilhos, tudo que era gente bandida, presa, ou seja, a escória da sociedade europeia, foi reunida pelo Vaticano como sendo uma força expedicionária salvadora da ocupação da Terra Santa pelos filhos do diabo, os islâmicos, e assim surgiu essa coisa chamada cruzada. Obviamente, essa primeira cruzada foi trucidada, porque aí o Papa, precisamos organizar mais e melhores exércitos, começou a se espalhar na Europa, maltrapilha em termos de pensamentos, em termos de... A família boa é a família que dá o seu melhor filho para que ele vá libertar a Terra Santa do poderio dos muçulmanos. E então essa mentalidade foi sendo implementada. E eis que os cruzados, não tem nada a ver com o templário, eis que os cruzados continuam a se mexer, no sentido de sair de família em família na Europa, em nome do Papa, convocando seus melhores filhos, blá, 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 para criar várias levas de exércitos que iriam para Jerusalém, libertar Jerusalém. Foi nesse contexto, que as coisas tomaram um novo rumo. Só que, para a gente unificar o nosso conhecimento, nós vamos agora só fazer uma rápida revisão do que eu disse até agora, porque eu descrevi para vocês o fluxo dos acontecimentos históricos até chegar o momento em que os cruzados entram em cena. Eu agora vou só fazer uma revisão disso, para a gente poder falar no contexto espiritual paralelo que aconteceu ao longo desses 1000 anos, para explicar que grupo de espíritos sai e mergulha no meio dos cruzados, se tornando os templários. Então,
Só retomando aqui. Vamos só recuperar algumas notícias sobre as raízes do passado, o que permaneceu e permanece oculto. Então, como a gente viu, os discípulos de Jesus ao tempo do cristianismo primitivo, foi desse núcleo que pessoas se tornaram seguidoras de Maria Madalena e se tornaram setianos e foram educando seus espíritos na busca da verdade, tentando aproximar o legado da religião de Jesus próximo àquilo que eles imaginavam ser a intenção do Jesus ressuscitado que esclareceu para eles o que ele queria. Então, se nós estamos tentando explicar de qual forma surgiu um grupo de 200 espíritos aproximadamente, que 1000 anos depois da época de Jesus decidiu encarnar para realizar, ou tentar realizar um trabalho no seio do cristianismo, que agora já era catolicismo, nós temos que entender que esse grupo foi forjado, foi um grupo que existiu entre os discípulos de Jesus. Lembrando, tem os apóstolos, 12 e quase 100 discípulos, isso na época que Jesus estava vivo. Quando Jesus morreu, os apóstolos se acabaram, o número de discípulos aumentou e se congregou nos ensinamentos setianos. Então, essa é a figura mais importante dessa história. É o nosso amigo Marcion de Sinop, foi alguém que viveu entre 86 e 160, e que no ano 140, como eu falei para vocês, foi para Roma, e entre 143 e 145 ele funda a Igreja Cismática, se batendo contra os textos do Antigo Testamento, principalmente contra a figura do Deus do Antigo Testamento. Aí ele aqui deu início a essa história que até hoje é mal compreendida e é produto de mal entendidos, quando ele diz que o Deus que Jesus falou não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Nisso, Marcion está 100% errado, porque Jesus falou o tempo todo do mesmo Deus. Mas a coisa é tão séria que mesmo nessa minha vida agora, os espíritos conversavam comigo lá atrás, ainda repetindo o que Marcion tinha dito. Só muito recentemente é que os espíritos, porque os espíritos que estavam falando eram espíritos cristianizados sobre essa égide. Então, assim, os espíritos não sabem tudo, tá, pessoal? Ninguém sabe tudo. E os espíritos falam de acordo com o que cada médium pode entender. Mas nenhum espírito consegue colocar na cabeça de alguém o que lá não se encontra criptografado como sendo o código de entendimento possível. Se o meu eu é cego para a possibilidade, o meu eu também será cego para a oportunidade. Quando eu sou cego para uma possibilidade, quando eu estou apegado a uma verdade, se aparecer algo diferente dessa verdade, eu estarei cego para perceber essa oportunidade de aprendizado, porque eu vou rechaçar isso aqui e vou continuar apegado àquilo que eu penso. Esse é o problema dos espíritos. Porque esse é o nosso problema. Então a gente marca nos nossos espíritos o que nós marcamos em nós mesmos, e não é porque esse corpo morreu e o espírito de Rogério agora está livre que ele passou a ser mais inteligente, ou mais sábio, ou menos inteligente, ou menos sábio do que ele era antes. Ele é o que ele é, e também vai evoluindo. Então Marcion é o paradoxo do paradoxo, porque ele provocou o maior rompimento com muita coisa errada, pregou muita coisa certa no seu primeiro cânone religioso, que foi a herança dele, mas a premissa lógica da qual ele partiu continha esse erro, que é de que Jesus falou de um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Não, Jesus estava falando o tempo todo daquele ser, só que Jesus é que se enganou, e só percebeu isso no final da sua vida. Esse é o problema, que permanece até hoje. Então, se isso que eu estou falando para vocês estiver correto, esse é o X da questão, que nunca foi resolvido. Mas, ainda assim, no torno de Marcion, o grupo de espíritos que um dia a gente chamaria de templários, que a gente vai falar sobre isso amanhã e depois, todo mundo nasceu aqui. Só que essa igreja começou a ser perseguida pela igreja de Roma, que ainda não era igreja católica, nesse tempo era só igreja cristã. Então, no século IV, o cristianismo se torna catolicismo. Javé não gostou porque foi cancelado. Na visão europeia, Javé não existia, porque era o Deus da Santíssima Trindade que agora existia. E esse Deus da Santíssima Trindade, ninguém sabe explicar quem ele é.